Boa noite, pessoal. Começamos mais uma live. Hoje sobre ação declaratória de constitucionalidade. Hoje teremos ação declaratória de constitucionalidade. O tema da nossa live é mais uma live de uma série de lives para o aquecimento do nosso workshop, que é semana que vem já, que eu falarei controle de constitucionalidade do primeiro grau supremo. No workshop nós abordaremos quais são as cautelas que o advogado tem que tomar, tanto da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Trabalharemos desde a primeira instância, os tribunais e os cuidados do recurso extraordinário. Recurso extraordinário que é algo muito difícil de ser feito, recurso extraordinário que é uma peça processual muito detalhada, uma peça processual difícil. Nós vamos trabalhar todos esses requisitos que são mais importantes, tá bom? Porque vem novidade aí, ainda não posso anunciar, mas vem coisa boa aí, além do workshop. Hoje, nosso tema é ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação muito importante. Ela foi introduzida no direito constitucional por emenda constitucional, a emenda constitucional número 3 de 93. E ela, quando surgiu, já suscitou muita polêmica, tá? Então eu vou pedir para vocês convidarem as pessoas pelo aviãozinho aí para assistirem a nossa live, mandando alguns abraços aqui para a turma que chegou, para o Marcelo, para o Renato, para o Luiz Rodrigues, para a Bruna, um abraço para o Celão aí, Bruna, para o Júlio, para a Simone e para a Beti, minha mãe. Um beijo, mães. Grande João Pedro Silvestrina da Silvestrina Advocacia, meu amigo Madias, e o João Pedro Silvestrina entrou agora. O Nauto também, um abraço. Vamos tirar um print e me marcar para depois eu ver vocês nos meus stories. Hoje nós vamos tratar então da ação declaratória. Ela foi introduzida para resolver um problema político. Com a Constituição de 1988, houve uma enxurrada de ações do Poder Judiciário. O chefe do Poder Executivo à época ficou assustado e organizou, à época era o Collor, uma comissão, e depois em 93, não mais o Collor, essa comissão culminou com a edição de um projeto de emenda constitucional que originou a emenda 3 de 93. A emenda 3 de 93, então, ela traz uma novidade para o ordenamento constitucional brasileiro, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Ela previu uma ação direto lá no Supremo, com efeito vinculante, e aí a partir do momento que o Supremo decidisse, os juízes e tribunais ficariam vinculados a essa decisão. Essa ação declaratória de constitucionalidade com efeito vinculante, então, nasce por emenda, e como ela previa o efeito vinculante, vários autores defenderam a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. Lembrando que a emenda constitucional pode ser inconstitucional, por quê? Porque ela tem limites. Quais são os limites à emenda? Os limites expressos e os implícitos. Limites expressos estão arrolados no artigo 60. Todas aquelas limitações explícitas do artigo 60 constituem limitações à emenda, que se a emenda violar, ela é uma emenda constitucional inconstitucional. Então tem limitações formais quanto à iniciativa, só podem ingressar com a proposta de emenda Presidente da República, mesa da Câmara ou mesa do Senado, e um terço da Câmara ou um terço do Senado, e também aí nós temos essa restrição já na iniciativa. Também tem restrição quanto ao quórum, que é 3/5 e 2 turnos, é o quórum mais difícil de se alcançar no direito constitucional brasileiro, e tem as cláusulas pétreas, que é o núcleo intangível, núcleo imodificável da Constituição, no sentido de que a proposta de emenda não pode nem chegar perto de abolir as cláusulas pétreas, que estão lá arroladas no 60, parágrafo 4º. Tem várias outras limitações, mas não é o objetivo aqui hoje. O que aconteceu? Quando surge a emenda constitucional 3 de 93 prevendo uma ação com efeito vinculante, a doutrina apontou várias inconstitucionalidades e suscitaram essas inconstitucionalidades incidentalmente para o Supremo na ação declaratória de constitucionalidade número 1 do Rio de Janeiro.
Nessa ação declaratória de constitucionalidade número 1 do Rio de Janeiro, suscitaram-se emenda constitucional poderia prever uma ação direta no Supremo com efeito vinculante. Defenderam que violava o juiz natural, defenderam que violava a separação de funções, já que o Supremo teria poder de delimitar ali e definir normativamente os efeitos da decisão com efeito vinculante, ou seja, a partir do momento que o Supremo decidisse, juízes e tribunais estavam vinculados à decisão do Supremo e essa vinculação violaria, além do juiz natural, a independência dos poderes. Portanto, todas essas alegações não foram acolhidas pela maioria. Incidentalmente, ou seja, antes de analisar o mérito da ação declaratória de constitucionalidade número 1 do Rio de Janeiro, o mérito dessa ação declaratória era a COFINS. E aí o que acontecia? Antes de dizer se o COFINS era constitucional, o Supremo teve que analisar essa questão incidental que dizia respeito à constitucionalidade da ação, porque se a ação não fosse constitucional, ele nem entrava no mérito. E aí por 10-1, vencido Marco Aurélio, o Supremo definiu que era constitucional. Então ela já surge com essa polêmica, mas foi firmada aí a questão da constitucionalidade, perfeito? Além disso, o que nós podemos falar? Pode ter ação declaratória de constitucionalidade no âmbito dos estados? A doutrina entende que sim. Hoje no Distrito Federal tem uma ação declaratória também para a constitucionalidade estadual e no estado de Goiás também. Então vejam, por exemplo, artigo 8º, inciso 1, letra O da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que é a famosa Constituição Estadual do Distrito Federal, e a Constituição de Goiás, o artigo 60 caput, perfeito? Bom, na ação declaratória de constitucionalidade, nós temos uma declaração de constitucionalidade, como o próprio nome diz. É uma DIN com sinal trocado. E aí tem um requisito, é um requisito específico que foi criado pelo Supremo. O Supremo construiu esse requisito e hoje ele está positivado na Lei 9868 de 99. Hoje ele está previsto no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99. Esse requisito é uma demonstração de receio do Supremo em receber uma pletora, um número muito grande de ações declaratórias. Por quê? Porque ela é cabível para declarar a constitucionalidade de atos normativos federais. Aí você imagina, o presidente da República edita uma medida provisória e entra com uma ação declaratória. Por quê? Porque o presidente da República não quer que as suas medidas provisórias sejam afastadas em sede liminar no controle difuso. Então, como a pressão política perante o Supremo é mais fácil, ele consegue, em tese, teria mais força. Então, o Supremo criou um requisito que está hoje positivado, mas de 93 a 99 ele não estava previsto. Aí ele está hoje no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99. Essa exigência, esse requisito, se chama comprovação de controvérsia. Então, para evitar um número grande de ações declaratórias, se exige que, quando da propositura da ação, se junte documentos, certidões, cópias de sentenças, acórdãos, certidões de objeto e pé, informando que aquela norma que se pretende a declaração de constitucionalidade é objeto de uma controvérsia constitucional, que a constitucionalidade daquela norma é muito discutida. Por quê? Para evitar que a ação declaratória de constitucionalidade seja um instrumento de consulta, que ela seja uma ação sem um interesse específico processual. Não um interesse subjetivo, porque aqui é processo subjetivo. Na prática foi um filtro. Na prática é uma jurisprudência defensiva para não receber um número muito grande de ações declaratórias de constitucionalidade. Então o Supremo cria esse requisito num verdadeiro ativismo processual, sem respaldo de qualquer norma expressa, e posteriormente ele é positivado pela Lei 9868 no artigo 14, inciso 3. Fixadas essas premissas, nós não podemos esquecer que a emenda 45 ampliou a legitimidade da ação declaratória de constitucionalidade, equiparando a legitimidade da ação direta. Hoje, a legitimidade da ação declaratória
de constitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade e da arguição do descumprimento de preceito fundamental é a mesma. Então são todos o mesmo legitimado. É importante vocês terem isso em mente, que hoje são os mesmos legitimados. Até a emenda constitucional 45 não era. E o que é interessante eu falar aqui também nesse ponto, que o objeto da ação declaratória de constitucionalidade ele é mais restrito. Apenas leis e atos normativos federais são passíveis de defesa na ação declaratória. E aqui é interessante por quê? Porque não se fala em atos impugnáveis, porque a ação é para declarar constitucional. Bom, o procedimento tem muitas semelhanças da ação com a ação direta de inconstitucionalidade, só que tem algumas peculiaridades, porque lá na ação direta se pede a declaração de inconstitucionalidade, aqui não, aqui se pede a declaração de constitucionalidade. Então, desta diferença, nós temos uma consequência. Por exemplo, o advogado-geral da União não tem defesa para ser feita, ele não tem nenhum ato para defender, porque a defesa já está na inicial, portanto não há necessidade da intervenção dele. A doutrina também entende, e o Supremo também, que é possível a presença do amigo da corte na ação declaratória de constitucionalidade. Por analogia ao artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868, que prevê o amigo da corte na ação direta. Lembrando que na ação direta de inconstitucionalidade, o amigo da corte ele deve, para se ingressar, demonstrar pertinência temática. O que é isso? É uma relação entre seus interesses institucionais e o objeto da ação. Ele deve demonstrar que, dentre os interesses que ele defende, dos seus atos constitutivos, se for uma associação, e a lei que é objeto daquela ação, há um vínculo, há uma relação de pertinência. Perfeito? Bom, o que há também a possibilidade? Aquelas audiências públicas, a possibilidade de solicitar informações aos tribunais superiores sobre a aplicação daquela norma, é amplíssima a participação da ação na ação declaratória de constitucionalidade. Cabe também pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, tal como ocorre na ação direta de inconstitucionalidade. E quais são os efeitos da cautelar concedida na ação declaratória? Erga omnes contra todos e para todos, ex nunc, dali para frente. A regra, mesmo a norma não dizendo, é que os efeitos são dali para frente, mas há a possibilidade do Supremo conceder eficácia retroativa, tá? Tem precedente na ação declaratória de constitucionalidade número 4 do Distrito Federal, medida cautelar, que ele concedeu eficácia retroativa, tá? Bom, ele aplicou efeitos retroativos. Também na cautelar da ação declaratória de constitucionalidade, nós temos efeito vinculante. Veja, esse efeito vinculante foi previsto lá na emenda constitucional número 3 para a ação declaratória de constitucionalidade. Depois, por lei, ele foi previsto para a DIN na Lei 9868 e a 9882 prevê o efeito vinculante também da cautelar. O que é importante? Que o efeito vinculante cria uma relação de subordinação entre o Supremo e os demais juízes e tribunais. Esse efeito vinculante torna a decisão do Supremo com força obrigatória geral. Ela tem força de lei. É o que se diz em Portugal, força de lei. Então ela cria uma relação de subordinação entre o Supremo e os demais juízes e tribunais, e também a administração pública. Não há uma autovinculação do Supremo, isso é importante, o Supremo pode mudar de entendimento. E o legislador também não é destinatário desse efeito vinculante, perfeito? Bom, é importante eu citar aqui também que há possibilidade na decisão cautelar do Supremo determinar a suspensão dos processos que tratam da aplicação daquela norma. Houve isso na ação declaratória de constitucionalidade número 9,
que foi na época do apagão, do plano de racionamento de energia do Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, houve a suspensão dos processos. Não sei se vocês se lembram, nessa época, houve um conjunto de normas que, na prática, diminuíram e criaram uma obrigação da pessoa gastar metade da conta de luz. Se ela ultrapassasse a metade, eles poderiam taxar pelo dobro e cortar a conta. E aí o que acontecia? Essa cautelar na ação declaratória de constitucionalidade foi concedida, os processos foram suspensos e é uma coisa esdrúxula na época, que eu me lembro. Uma senhora, por exemplo, que fazia hemodiálise em casa, ela não tinha como diminuir o seu custo de energia. Mas se ela ingressasse com um pedido de medida liminar numa ação no controle difuso, não poderia essa tutela ser concedida, porque o processo estava suspenso por decisão do Supremo. Vejam que situação absurda que essa suspensão pode gerar uma situação de denegação de justiça, tá? É algo que a gente tem que questionar, porque amanhã nós podemos ser vítima dessa situação. A Lei 9868 diz que a cautelar concedida, esses processos de primeira e segunda instância e nos demais tribunais ficam suspensos por 180 dias. E hoje o Supremo admite prorrogação. 180 mais 180 dá 360. Tem muito advogado aqui assistindo. Como você vai explicar para o seu cliente que o processo dele está suspenso por 360 dias? O Supremo admitiu essa prorrogação na DC 18 do Distrito Federal. Então vejam, 360 dias, uma paralisação para julgar uma declaração de constitucionalidade. Lá na DPF não há prazo previsto, mas lá na DPF foi admitida essa prorrogação, que é a famosa DPF 130 do Distrito Federal. Bom, sobre a ação declaratória, então, o que nós podemos falar? Ela é uma ação criada por emenda constitucional, ela cria o efeito vinculante, ela declara a constitucionalidade. Hoje, o Supremo admite a fungibilidade entre a DIN, a DC e a DPF. O que significa? Você ingressa com uma DIN, ele converte em ação declaratória de constitucionalidade, ele pode converter em ADPF, desde que presentes os requisitos da ação em concreto, né? No caso concreto. E é muito interessante que elas estão muito próximas, então tudo aquilo que nós estudamos na ação direta de inconstitucionalidade podemos trazer aqui para ação declaratória, com algumas ressalvas. Por exemplo, o advogado-geral da União não defende ato impugnado, porque na prática é uma ação para declarar a constitucionalidade. O Procurador-Geral da República se manifesta em todos os processos de competência do Supremo e também se manifesta aqui, embora ele tenha legitimidade. Também se aplica aqui a pertinência temática dos legitimados do rol do 103 e também daqueles que se exigem, que são os legitimados especiais, que são ele, governador do estado ou do DF, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do DF, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. Também da mesma forma, esses se exige a demonstração da pertinência temática aqui. E as audiências públicas são cabíveis na ação declaratória, cabe cautelar, nós já vimos, e os efeitos da decisão de mérito são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade com algumas ressalvas. Primeiro, há efeito erga omnes contra todos ou para todos, há o efeito vinculante que é previsto desde a emenda 3 de 93 e foi reafirmado pela Lei 9868 de 99, e nós temos aí o efeito vinculante como destinatário, os juízes e tribunais, a administração pública, mas não o Supremo nem o legislador. Por que não o Supremo? Porque a Constituição emprega a expressão demais juízes e tribunais, o que afasta do âmbito dos destinatários do efeito vinculante o próprio Supremo. Também é interessante aqui que o legislador não pode ser destinatário porque nem há previsão disso na Constituição. E se a emenda previsse, entendemos nesse livro aqui que vocês estão vendo, seria inconstitucional por afronta à separação de funções. Porque seria uma proibição ou uma obrigação do legislativo que envolve
função típica, e isso se manifesta como inconstitucional, perfeito? Mas aí dentro do efeito vinculante, a grande consequência é que cabe reclamação. Você tem uma ação com efeito vinculante, cabe reclamação, que é aquela ação direto lá no Supremo que você ingressa para que o efeito vinculante seja obedecido. O efeito vinculante deve ser obedecido e a ação cabível para defesa disso é reclamação. A reclamação constitucional tem duas finalidades: para assegurar o resultado e o cumprimento da eficácia e autoridade das decisões do Supremo, ou para evitar a usurpação de competência do Supremo, que é violação de competência. Para assegurar o efeito vinculante é que nos interessa. E sobre a reclamação dentro da ação declaratória de constitucionalidade da sua decisão, havia uma polêmica muito grande antigamente. Qual que era a natureza jurídica da reclamação? Há uma decisão da ministra Ellen Grace que disse que era manifestação do direito de petição, com o que nós não temos como concordar. Por quê? Porque ela é uma ação que exige capacidade postulatória, típica de ações, porque direito de petição não exige. Ela exige recolhimento de custas, taxas ou preparo. Ela exige capacidade postulatória, nós já vimos, mas ela admite, segundo a primeira e segunda turma do Supremo, condenação em honorários. Ora, só há condenação em honorários sucumbenciais às ações. E também o tratamento jurídico que o CPC deu a ela, dá para introduzi-la dentro das ações autônomas de impugnação, que são de competência de autoridade jurisdicional. Portanto, na nossa modesta opinião, hoje não há mais o que se discutir se a ação declaratória de constitucionalidade, se a reclamação ela é uma ação. Ela é uma ação por conta de todos esses fundamentos que eu rolei para os senhores. Estou vendo que o pessoal não tem pergunta aqui, já vi aqui que entrou várias pessoas, a minha amiga Renata, o Sebastião, o Flávio, o Emerson, o Dásio, o Cleane, o José Zombardi é o mesmo que ganhou o sorteio do livro, José? Salvo engano, foi você que ganhou o sorteio do livro. O Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, juiz de direito, meu orientando lá no doutorado, meu amigo João Lemes, meu amigo e professor Matheus Lins Rocha, sabe tudo de arbitragem, um abraço, Matheus, o Caio Moraes e o Hudson Manchila. Então, hoje nós vimos a ação declaratória de constitucionalidade, vimos que ela foi introduzida por emenda constitucional, verificamos que essa emenda constitucional foi e teve a constitucionalidade questionada, o Supremo afastou essa tese. Foi um pedido incidental antes de um pedido principal. O pedido principal era COFINS. Antes de julgar o COFINS, o Supremo teve que dizer se a ação declaratória de constitucionalidade número 1 era compatível com a Constituição para que pudesse avançar no mérito. Porque se não fosse compatível, nem julgava o mérito, a ação seria encerrada. Vimos o efeito vinculante, vimos os efeitos da cautelar, vimos que há um requisito específico, que é a comprovação de controvérsia, e quanto à ação declaratória de constitucionalidade, ela é mais curtinha, e hoje, uma segunda-feira, pós-Dia dos Pais, ela acaba mais cedo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrando, mas lembrando do nosso workshop terá muitas novidades, eu passarei várias dicas para vocês que têm dificuldade em controle difuso, dificuldade em elaborar recurso extraordinário, um checklist que você pode utilizar dentro do nosso sumário para você prosseguir e vencer essa fase tão difícil que é elaborar um recurso extraordinário, mas já te preparando desde a primeira instância. O que você pode tomar de cautelas na primeira instância e nos tribunais que podem te ajudar à elaboração do recurso extraordinário. Tudo isso nós veremos na nossa live, no workshop, pelo YouTube. Façam o cadastro no link da bio, que eu garanto vocês vão ter muita novidade nessa live gratuita, tá? Por hoje é só. Eu estou sempre à disposição que vocês precisarem no inbox. Respondo rapidamente. Estou vendo mais amigos chegando aqui, o Hudson, o Petrucci, o Guga, que está toda hora interagindo comigo, a Amanda. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. E não se esqueçam de se inscreverem lá no nosso canal
no YouTube e também no nosso workshop que cai também no nosso canal do Telegram. Um abraço, Guga, um abraço pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau.